Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de fevereiro de 2022. Estudo associa aumento do consumo de álcool na pandemia problemas cardíacos, parte 1. Foi publicado na revista Journals Baiana um texto de autoria do professor da UFSC Ayrton Stein e do médico Guilherme Brasil Grezana sobre maior frequência de fibrilação atrial causada pelo uso excessivo de álcool durante a pandemia. O estudo teve como objetivo analisar a correlação entre o aumento no consumo de bebidas alcoólicas durante este período de epidemia de Covid-19 e a incidência do problema cardiovascular. Conforme revisão de literatura realizada pelos autores, a fibrilação atrial é uma arritmia que aumenta a sua prevalência de acordo com o envelhecimento populacional e denota maior risco para problemas cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca. Como resultados, o estudo identificou que a ingestão de bebidas alcoólicas apresentam, sim, efeitos arritmogênicos tanto durante o consumo agudo, quanto no consumo crônico, que tem ocorrido com grande frequência durante este período de pandemia. Diante deste achado, os autores alertam os médicos e profissionais de saúde devem abordar sobre a mudança de hábito de consumo de álcool durante a pandemia e orientarem atividades de promoção de saúde com o intuito de esclarecer os danos potenciais do uso do álcool para doenças cardiovasculares, especialmente a fibrilação atrial. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na pergunta 645. Quando o homem se aclia, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna arrastamento quase irresistível. Arrastamento, sim, irresistível, não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Conflitos Existenciais, afirma, considerando-se a falta de estrutura dos valores éticos na sociedade odierna, determinados comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos, quando não perturbadores e censuráveis, assumem respeitabilidade e passam a constituir-se modelos a serem seguidos pelas personalidades dúbias. O alcoolismo é um desses fenômenos comportamentais que, desde priscas eras, vem atormentando o ser humano. A criança e o jovem ambientados ao clima vigente, por imitação ou estimulação de outra natureza qualquer, aderem às libações alcoólicas, procurando ser semelhantes aos outros, estar no contexto geral, demonstrar a aquisição de identidade e de liberdade pessoal. Os danos que decorrem desse hábito infeliz são incalculáveis para o indivíduo e para a sociedade, assim como os prejuízos de vária ordem, inclusive econômicos. Para as organizações governamentais de saúde, a intoxicação apresenta-se sob dois aspectos: aguda ou embriaguez, e crônica. Não existe uma linha demarcatória entre ambas, podendo estar combinadas, o que ocorre na maioria das vezes. A embriaguez é de duração breve no seu aspecto clínico. No entanto, pode evoluir, passando por 3 fases: excitação, depressão e coma. Na primeira, surge a euforia, como mecanismo de libertação de conflitos emocionais reprimidos durante a abstinência. E de duração breve, relativamente entre 1h30 e 2 horas. É muito conhecida como vinho alegre.
A depressão, também chamada vinho triste, ocorre a seguir ou pode surgir de maneira inesperada, de chofre. O paciente entrega-se ao desmazelo, ao abandono, movimenta-se trôpego, trêmulo, numa espécie de ataxia física e mental. Oscila entre a tristeza e a alegria, apresentando sudorese abundante, náuseas, vômitos, logo depois, advém um torpor, uma espécie de sono com estertores, que se apresenta em forma do coma da embriaguez. Nessa fase, pode ocorrer a desencarnação resultante de algum colapso cardíaco. Surgem, também, manifestações diferenciadas em forma sensorial, afetiva e motora, que se podem fundir em uma situação lamentável. Os sentidos físicos ficam afetados, os estados oníricos tornam-se tormentosos, as alucinações fazem-se frequentes. Cada uma dessas formas de embriaguez tem a sua característica, sempre degradante para o paciente, que perde completamente o controle da razão, da emoção e do organismo físico, no qual instalam-se problemas de alta gravidade. Também é conhecida a embriaguez simples ou excitação ebriosa, na qual o paciente pode apresentar-se de forma expansiva ou depressiva, de acordo com a sua constituição emocional. Na situação, sem controle sobre as inibições, desvela-se e, em face da liberação, pode tornar-se vulgar, agressivo, ultrajando as pessoas, agredindo os costumes, derivando para diversos tipos de crimes contra o cidadão, o patrimônio. Lentamente, o paciente começa a sofrer perturbações intelectuais e de memória, embotamento dos sentimentos e distúrbios de conduta. Além desses desequilíbrios, a face apresenta-se pálida e de expressão cansada. A língua, saburrosa, hepatomegalia, febre, facilidade para permitir-se infecções, como gripe, erisipela, pneumonia. Quando irrompe o delirium tremens, o paciente encontra-se em fase adiantada de alcoolismo, com impossibilidade imensa de retornar à sanidade, ao equilíbrio, em razão dos distúrbios profundos nos sistemas nervoso central, neurovegetativo, simpático e parasimpático, além das disfunções de outros órgãos que se encontram afetados pelo excesso de álcool: fígado, rins, pâncreas, estômago, intestino, coração. Noutras vezes, o paciente é conduzido à demência alcoólica, em decorrência do enfraquecimento generalizado de todas as funções psíquicas, particularmente as intelectuais, ao tempo em que é atingido na afetividade e na moralidade. Nessa fase, a morte é quase iminente, pois as funções orgânicas exauridas já não podem manter-se em ritmo de trabalho equilibrado, cedendo lugar ao descontrole e à exaustão. Pode acontecer que, em muitos pacientes crônicos, antes da ocorrência dos acidentes delirantes subagudos, surjam estados neurasteniformes, caracterizados pela fadiga, por dores esparsas, astenia muscular, perturbações digestivas, cefaleia. Por extensão, o sono é assinalado por confusão mental e inquietação, produzindo mal-estar e aumentando o cansaço pela falta do repouso que se faz necessário à manutenção da maquinaria orgânica. A verdade insofismável é que o alcoólico é um paciente que apresenta grande dificuldade de aceitação terapêutica, por estar escamoteando sempre os tormentos sob justificações, ora acusatórias, como de responsabilidade daqueles que lhes criam situações difíceis, ou como de vítimas das circunstâncias, que dizem poder reverter, quando quiserem, mas que nunca o conseguem. Balneário Gaivota, 22 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.